Estamos com o deputado Homero Marchesi. Tudo bem? Olá, Paulo. Tudo bem? Consegue me ouvir? Consigo te ouvir perfeitamente. Seja muito bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. Obrigado pela gentileza. Eu sei que você teve que, inclusive, alterar um compromisso de viagem para participar aqui do programa, mas eu achei muito oportuno, porque eu já entrevistei o seu advogado, falei muito sobre o seu caso, e fiquei, não vou dizer surpreso, mas achei interessante de te ver no centro da última ou penúltima leva de revelações da Vaza Toga, da Vaza Xande, da Vaza Jato do Xandão, do Glenn Greenwald na Folha de São Paulo. Eu queria começar o nosso bate-papo, eu sei que você também está com o horário apertado, mas eu queria começar com o nosso bate-papo, que você explicasse da tua perspectiva como é que foi que isso desdobrou, o que foi que aconteceu. Bom, Paulo, a minha censura aconteceu num domingo, era dia 13 de novembro de 2022, e eu acordei, busquei o telefone celular para procurar as minhas redes sociais, eu usava muito, né? Ainda era deputado naquela ocasião, havia uma série de projetos de lei muito relevantes para o Estado em discussão naquele momento. Vou só mencionar para você a privatização da concessionária de energia, reforma administrativa, entre outros assuntos, escolha de conselheiro do Tribunal de Contas, e procurei em algum e-mail se tinha recebido alguma mensagem, nada. A única pista que nós tínhamos era uma mensagem no Twitter, assim que eu entrava no Twitter, de que a conta havia sido retida por alguma determinação legal no Brasil. Mas não dizia quem, por quê, quando, a mando de qual tribunal. E aí começava uma saga nossa, Paulo, minha e dos meus advogados, você já mencionou um deles, o Frederico Junkert e o Tomé Sabag, para tentar descobrir, afinal de contas, o que tinha acontecido. Nós movemos 2 ações judiciais. Eu também sou advogado, fui colega de ambos. Nós movemos 2 ações judiciais. Uma contra a Meta e a outra contra o Twitter. Conseguimos as liminares, mas há uma demora natural no processo judicial, e aquilo me incomodava muito, até que 2 semanas e meia, 3 semanas depois do fato, eu lá na Assembleia Legislativa do Paraná, eu peguei o telefone e liguei para o gabinete do Alexandre de Moraes. Eu estava observando o que acontecia no país, muitos perfis também sendo retirados, falei, será que ele é o autor disso? Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. É importante dizer que a gente já havia também oficiado o STF e o TSE para perguntar se tinha algum processo contra nós. O TSE disse que não. A presidência do STF, a pessoa da ministra Rosa Weber, havia dito que não também, que não havia processo. Se houvesse processo sigiloso, ela não podia dizer. Então eu resolvi ligar. Estava muito incomodado com aquilo estava me chateando muito. Liguei para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, era final do expediente. Fui atendido pela servidora do gabinete dele, me identifiquei, falei para ela, olha, eu sou deputado aqui no Paraná, será que tem alguma ordem de censura contra mim? Porque já faz quase 3 semanas que eu estou sem as redes sociais, eu tenho notado o que está acontecendo no país, talvez tenha vindo de vocês. Ela me pediu que esperasse, depois de 5 minutos voltou ao telefone dizendo, deputado Homero, é do Paraná? Tem sim, tem uma ordem contra você. Falei, tem? Mas o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Ela falou, isso eu não posso dizer. Que esculhambação. Exclamação total, isso eu não posso dizer. Né? O senhor que constitua. Nem na Zâmbia. Eu acho que nem na Zâmbia é assim. Com certeza. Nem na Bissau. Eu acho que é uma esculhambação dessa. Mas continua. Nós estamos falando de um dos 11 ministros do principal tribunal do país. Ela me disse, não, constitua um advogado, ele tem que vir aqui no gabinete do ministro em pessoa, ele tem acesso aos autos que são em papel. É um processo sigiloso, portanto vai sair a cópia com uma marca d'água, ele não pode ser divulgado, sob pena de responsabilização penal, e aí você vai saber o que aconteceu. E assim a gente fez, constituímos um advogado em Brasília, que fez a cópia para a gente,
E aí começamos a analisar, e aí outra surpresa, né? Eu havia sido censurado por um pacote de publicações, entre as quais algumas que eu não havia feito, né, que foram atribuídas para mim pelaquela agência de espionagem que existe no TSE, que antigamente se chamava Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, hoje tem outro nome, mas havia um relatório lá do Talhaferro. Isso. O relatório foi feito por ele, assinado por ele. Na madrugada de sábado para domingo, o relatório chegou ao gabinete do ministro no começo da manhã de domingo e ele já determinou a remoção de todas as minhas redes sociais do ar, sob pena de uma multa altíssima para as redes. E ali a gente ficou sabendo o que aconteceu, né? E começamos também a nossa saga daí de tentar restabelecer as nossas redes, porque a publicação foi atribuída indevidamente a mim, algumas publicações, não havia nenhum problema na publicação que eu havia feito, que só divulgava o local. É importante dizer, doutor, porque a publicação dizia que você tinha compartilhado a localização dos hotéis do ministro, é isso mesmo? Qual era... Isso. Eles vieram as publicações foram... E aí, uma das atribuições lá, uma das motivações para a retirada das suas contas teria sido essa de que você teria compartilhado o endereço do hotel deles aqui nos Estados Unidos, não foi isso? Isso. Uma dessas publicações que estavam no relatório indicava o endereço de um hotel. Eu não sei até hoje se era o hotel em que eles tinham ficado, né? O Talhaferro disse que essa publicação fazia menção a esse hotel, mas a minha publicação não fazia. A minha publicação, basicamente, Paulo, ela reproduziu o banner do evento que foi divulgado pela entidade que organizou o evento, a LID, de São Paulo. Inclusive, quem estiver interessado pode até hoje procurar na internet evento no Harvard Club, em Nova York, com os ministros do STF, que iriam palestrar sobre democracia e liberdade. Está lá, todas as informações, inclusive o endereço. Eu simplesmente reproduzi essas informações nesse banner e subi na minha rede social. Eu só escrevi oportunidade imperdível. Evidentemente eu estava sendo irônico, mas eu não estava instigando nada a ninguém, né? E se estivesse instigando um protesto, evidentemente isso não teria nenhum problema, né? E o ministro não gostou. O relatório indicou que os banners teriam chegado à agência de espionagem por meio de uma denúncia anônima. Hoje nós sabemos que não foi isso que aconteceu. O próprio ministro pediu a um juiz auxiliar seu que encaminhasse esse e os outros banners, provavelmente, para que fosse feito o relatório e fosse adulterada a menção à origem da comunicação. Ao invés dele, teria sido de uma denúncia anônima. E qual é a tua... E esse é um ponto importante, né? Nós temos nesse processo, primeiro que a defesa do ministro Alexandre de Moraes, eu não gosto de chamar de ministro Alexandre de Moraes, a defesa do Alexandre, num primeiro momento, que foi repetida por outros ministros do STF, foi a de que todas as investigações estavam já em curso, eram contra alvos que já tinham algum tipo de investigação, e depois disseram que foi tudo muito correto com a participação da PGR e por aí vai. E a gente vê no seu caso que não foi nada disso, que não havia investigação contra você e que a denúncia que tinha vindo diretamente do ministro foi atribuída como uma denúncia anônima no seu caso, né? A gente tem, não precisa você falar isso, Homero, mas pode deixar que eu falo, a gente tem uma fraude processual acontecendo em curso e que demoliu completamente as versões que originalmente tinham sido defendidas pelos ministros. De tal forma que eu não vejo mais defesa da parte deles. Não há mais defesa, não há mais uma tentativa de dizer que o que houve foi legal. Há simplesmente um silêncio sobre o caso. É uma fraude processual, é uma atuação criminosa do gabinete do ministro e viola uma série de princípios, né, Paulo? Primeiro que viola o princípio acusatório, que marca o processo penal brasileiro, em que as funções de investigação e acusação não cabem ao judiciário, porque isso significaria comprometer a imparcialidade judiciária. Depois nós temos a violação à distribuição de competência. Eu era deputado estadual, eu nunca tive foro no STF. Deputados federais têm foro no STF, não deputados estaduais. E o crime também não era um crime a ser julgado no
STF. Aí vem a violação aos princípios, ao contraditório, ampla defesa, ao devido processo, ao processo legal. Aquilo não era um processo, aquilo era uma indústria de censura. O próprio Ministério Público, no meu caso, ao menos, recorreu e fez um recurso muito substancial, um recurso de mais de 30 páginas em que discorreu sobre uma série de ilegalidades da própria decisão e pediu o trancamento do inquérito. O próprio Twitter também recorreu e a gente fez o recurso. E aí, um mês depois, Paulo, sem enfrentar nenhuma das alegações, tanto nossas quanto do Ministério Público, o ministro Alexandre de Moraes disse que havia recebido naquela tarde a visita do Arthur Lira, presidente do Congresso Nacional, pedindo o desbloqueio das redes sociais de deputados federais. E insinuando que, por uma mera liberalidade de Natal, né, o coração dele estaria quente naquela tarde, ele devolveria as redes sociais para os deputados, que também tiveram a sua liberdade, a sua imunidade parlamentar violada. Só que ao fazer isso, ele esqueceu de devolver o meu Instagram. Na hora de escrever a rede, ele esqueceu de devolver o Instagram. O que levou a gente a novos recursos. E aí ele, ao meu ver, ele cozinhou bastante o galo, né? Acho que estava se divertindo com a situação. Eu só teria a rede social devolvida, a última delas, o Instagram, que para mim é mais importante até hoje, 6 meses depois, quando ele desclassificou o fato para um juiz de primeiro grau, ao notar que eu não havia sido reeleito, como se eu tivesse tido alguma vez foro lá. E aí o juiz federal, em primeiro grau, ao considerar que não havia irregularidade, devolveu as minhas redes sociais. Que loucura. E esse caso, né? Depois ele cassou o magistrado e mandou investigar o magistrado que decidiu em seu favor, não foi isso? Isso. Aí, Paulo, nós entramos com uma ação de indenização por danos morais, alegando uma série de erros judiciários que aconteceram no caso. E conseguimos uma vitória. A Justiça Federal... Trouxemos o doutor Frederico aqui. Exatamente. A Justiça Federal nos reconheceu o dano moral e condenou a União. Eu era obrigado a processar a União, a gente não pode processar a autoridade, né? Condenou a União a me indenizar em R$20 mil. Essa sentença foi divulgada pela imprensa, eu acho que aquilo também incomodou muito o ministro Alexandre de Moraes. De alguma forma, a AGU adotou uma medida muito inusitada nesse tipo de caso, né? Uma ação ajuizada no juizado especial, uma ação de dano moral, apresentou uma reclamação para levar o caso diretamente ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que teria havido violação à competência do Supremo Tribunal Federal. Altamente, uma tese bastante forçada, mas foi suficiente para o ministro cassar a decisão, cassar a sentença e, mais do que isso, mandar processar o juiz responsável por ela no CNJ. E ele, no despacho, ao fazer isso, também já escolheu o relator no CNJ, seria o relator Luiz Felipe Salomão, que instaurou o processo contra o juiz que aplicou corretamente a Constituição no meu caso. Hoje, diante das revelações feitas pelo jornal Folha de São Paulo, aliás, é importante dizer que foi um trabalho bem feito pelo jornalista, porque ele foi bem preciso na descrição do que aconteceu no meu processo. Hoje, Paulo, eu já questiono quem é que pediu para a AGU entrar com essa reclamação. Porque o que a gente nota é que o Alexandre de Moraes não teria feito o que fez no país sem uma legião de pessoas voltadas a baixar a cabeça para ele e seguir ordens manifestamente ilegais. São os Eichmann do Brasil, né? Eichmann, você sabe bem, o oficial nazista que chocou Hannah Arendt porque parecia para Hannah Arendt uma pessoa boa, né? E ele só alegava dizer que estava cumprindo ordens ao mandar os judeus para os campos de concentração. O Alexandre de Moraes não existiria no Brasil sem essa legião de Eichmanns e uma série de órgãos, como o Judiciário, a AGU, o CNJ, o Ministério Público Federal, o Senado, né? E aí Rodrigo Pacheco é órgão concurso nisso, enfim.